tá? Eu tô aqui como mãe para estar conversando um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive, né, com os meus 2 filhos autistas. Como é que foi isso? Bem, no começo a gente estava muito perdido, né? Eu diria que a gente ainda tá ainda. A gente sempre vai estar, sabe? A gente tem grandes intenções, mas às vezes as coisas funcionam, às vezes não param de funcionar, às vezes nunca funcionaram, e a gente mantém a fé, né? Quando a gente começou, a gente teve uma psicóloga, né, da escola, que era do ensino especial. Lá eles faziam parte de um projeto da educação precoce do governo. E assim, lá ela nos orientou. Aí ela falou pra gente da ecoterapia e da terapia ABA. A terapia ABA, o nosso plano de saúde nunca cobriu e nem cobre ainda, né? E a gente não tinha condições e ainda não tem. Aí a gente foi procurar órgãos públicos que trabalhassem com isso, né? A gente tem a Abraci, que faz um trabalho incrível e que utiliza essa terapia ABA, né, com grandes resultados. Mas a gente não conseguiu vaga, uma lista de espera grande, né? E a gente viu que a distância também, a gente mora em um bairro bem afastado do plano piloto de Brasília e gastaria muito tempo. Meu marido com 2 empregos, eu não dirijo e são 2 crianças, eram pequenas e com muito mais trabalho que é hoje, né? Eu sei que era muito inviável. Porque quando a gente fala em terapia, a gente tem que pensar nisso, sabe? Às vezes funciona, mas às vezes a gente não consegue levar. Não é só a criança, entendeu? Você precisa acreditar nisso. Você precisa estar consciente de manter isso pelo menos por 6 meses para pensar em algum resultado, tá? E também se é viável o tempo, né? Todo esse deslocamento. Então, assim, que é incrível essa terapia, traz resultado, traz, mas a gente nunca conseguiu, né, levar em um profissional para poder realizar isso. Essa é a grande verdade, né? A minha outra tentativa foi com a ecoterapia. Aí a gente foi no Cavalo Solidário, que é um programa do governo. A gente fez uma inscrição, entramos numa lista de espera e a gente deu muita sorte que a gente conseguiu em alguns meses. No início, é um lugar também distante, uma fazenda, né, que estava realizando esse projeto. Mas assim, a gente foi porque no momento era só isso também que a gente estava podendo oferecer, né? E foi maravilhoso. Em poucas semanas a gente já vê resultado, sabe? Em um mês eu já vi um dos meninos falando e ele não falava, fazendo interação, sabe? Fazendo contato visual. O Arthur, que é mais prejudicado, ele também teve assim avanços incríveis de interação, de contato físico, de contato visual, sabe? E de atender comandos. A gente ficou mais de 2 anos, se não me engano, fazendo. E aí, o que acontece? É uma terapia que ela oferece resultados rápidos, entendeu? Eficientes, mas que passando com o tempo, ela passa a não estar mais funcionando, entendeu? Não tem mais grandes resultados, você mantém aquilo. E aí, principalmente o Arthur desenvolveu um quadro muito alérgico, começou a ter asma. E era um lugar com feno, com muita poeira, com frio, a gente só podia ir de manhã. Então, assim, não deu mais para ir. E a gente lamentou muito, mas assim, a gente tava faltando mais do que ia. E o que acontece?
Qualquer terapia que você vai fazer com uma criança autista, você precisa de manter uma rotina e uma constância. De preferência, sempre o mesmo horário, mesmo lugar e pelo menos uma vez por semana, sabe? Por quê? Senão você não vai ter resultado. Porque você tá fazendo todo esse esforço é para ter resultado, não é? E aí o que acontece? Você não acaba não tendo resultado. Essa é a verdade. Então, tudo que você vai fazer não é só terapia. Qualquer coisa que você pretenda ter um sucesso, isso independente de ser autista. Você precisa ter constância, precisa ter organização, precisa ter rotina, né? Agora, quando a gente fala em autismo, você multiplica isso por 1.000.000. Com eles, você sempre, qualquer coisa tem que ser planejada. Qualquer coisa que você vai fazer tem que ser muito bem pensada, porque você vai ter que manter aquilo. É uma constância, você entendeu? E é isso que vai fazer o resultado, sabe? Quanto mais constante você fizer essa rotina, você vai ter resultado. Juntamente com isso, a gente entrou numa lista de espera também nas faculdades. O que acontece? Todas essas terapias são muito caras. É extremamente dispendioso, porque assim, você não vai fazer algo que é 1 ou 2 semanas, entendeu? Você faz quando der, não. Você começou, você vai ter que fazer. E estamos falando, não é de 1 mês ou 2, estamos falando de anos, entendeu? Anos e anos e anos. Quanto mais tempo você permanecer, mais tempo você vai ter resultado, né? E melhor vai ser, tanto para você, para a adaptação da criança. Então, assim, a gente começou numa lista de espera para fono e para psicologia, né? Na época, o nosso plano não atendia nada disso, e aí a gente foi, e até para a gente poder conhecer também, né? A gente foi em várias faculdades, entramos numa lista de espera da Unip, e a gente conseguiu. Foi maravilhoso, maravilhoso. As fonos de lá, então, foram incríveis, deram muitos resultados, entendeu? Foi muito bom mesmo, sabe? Depois disso, o que acontece? Vamos lá para o ponto negativo, né? As faculdades, você tem o quê? 6 meses, 1 ano. Aí muda o profissional, porque vai mudar o aluno, né? Todos eles estão acompanhados por professores, e não são qualquer professores, são mestres, doutores, pessoas assim que realmente entendem, entendeu? Não estão te ludibriando, conversam, sabe? Te dão um relatório. É maravilhoso o atendimento. Só que muda muito, né? Tem uma rotatividade do aluno. E é claro que aí toda vez que muda o profissional, gente, que vai atender criança com autismo, muda também o quê? Muda toda essa dinâmica, ele precisa ter uma adaptação. E é assim, é ruim para você quando tem um professor novo, não tem? Quando você tem um atendimento com outro profissional. Mas para uma criança autista é muito pior, muito mais difícil, entendeu? Porque ele precisa começar o processo do zero. Seja qual for a terapia, ele precisa de ter uma interação com aquele profissional. E isso requer um certo tempo, né? É muita energia envolvida nesse processo. Então, assim, isso é um ponto negativo, né? Segundo, que a gente não pode ser mantido no projeto por muito tempo, porque tem uma fila de espera, gente. Tem uma fila de espera grande. Então, assim, não deu para ficar. Aí vamos procurar, então, clínicas que atendessem o plano de saúde. E a gente mudou muito por causa dos profissionais, às vezes também pela distância, pelo horário, que às vezes não estava oferecendo um horário que a gente podia, né? Agora a gente tá com os psicólogos, assim, que os meninos têm uma boa interação. Cada um tem uma linha de trabalho. E eu vou te falar, é muito difícil pra gente que é leigo entender isso tudo. É muito difícil. Então, se perdoe, sabe? Se perdoe. Ah, não deu certo com esse. Tá tudo bem. Agora, a gente como família, a gente tem que estudar sobre o que esse pessoal tá fazendo. Que linha é essa, entendeu? Porque a gente
não fica com a criança 30 minutos, a gente convive com ela 24 horas. Então, assim, a gente sabe do resultado, a gente começa a perceber isso na prática, né? E a gente percebe o que é que tá funcionando e o que não tá funcionando, sabe? Enfim, eles então já chegaram a fazer então de terapias, né? A ecoterapia, a terapia ABA, eu fui estudando por conta própria, fiz alguns cursos assim direcionados aos pais, né? E procurei fazer algumas coisas, entendeu? Lembrando que o que eu faço não é uma terapia ABA, é uma coisa muito complexa aquilo lá. Então, assim, eu uso alguns procedimentos, o ideal, vamos falar assim, né? Da terapia ABA, eu faço com eles, entendeu? E tudo que eu faço que está relacionado à terapia ABA funciona. Até porque é um processo extremamente organizado, sabe? E tem resultado, gente. Essa que é a verdade. Tem muito resultado, sabe? Eu, na época, fiquei sabendo de vários outros tipos de terapia. Uma de cristais, uma de cores aí. E que, inclusive, tem aqui em Brasília, né? Muito longe para mim ir. Eu nem procurei, porque eu falei assim, olha, a gente tem que começar a pensar o que a gente pode fazer, o que está mais próximo, o que a gente consegue fazer dentro do nosso horário, né? E tem outra. A gente que é mãe, pai, que está próximo com a criança autista, a gente tem uma ligação que é aquela ligação que tem com o bebê, sabe? É como se fosse um cordão umbilical. E ele não é rompido, sabe? Você pode olhar para essa criança e achar que ela não está tendo interação nenhuma, mas ela tá. É um tipo de interação diferente do que a gente tá acostumado, sabe? De que olhou para a pessoa e ela responde, ela não te olha, ela não te responde, mas ela está conectada com você, com seu amor, com seu carinho. E ela tem uma ligação tão forte que se você não acredita nessa terapia, não adianta. Você precisa estar convencido, porque ela vai sentir essa segurança e ela vai estar mais disposta para essa proposta. Então, não adianta você levar se você não tem um mínimo de intenção. Então, assim, mas eu não conheço, não vou levar então? Não, vá lá, conheça. Veja o profissional, perceba se existe algum tipo de segurança no que ele está falando, sabe? Você também precisa participar ativamente. Eu sei que é difícil, é extremamente difícil, mas você está envolvido nisso. E se você quer resultado, você tem que participar ativamente, diretamente, tem que entender esse processo, tem que ser extremamente participativo. Então é isso, espero que tenha ajudado um pouco com essas ideias aí.